Eu quero saudar os nossos irmãos, aqueles que nos veem, todo o Brasil, através de TV aberta. E agora nós temos vários canais no Brasil. E se você está numa região, aí onde você não sabe qual canal de TV aberta, aí ó, na parte de baixo do seu vídeo vai aparecer um QR Code e você pode acessar esse QR Code com a sua câmera e vai mostrar na sua região qual o canal que você pode acessar. Ou, se você preferir, pelos canais de TV a cabo, Sky 87 ou 587, ou ainda nas nossas plataformas de YouTube. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que nos alegram, que nos honram com a sua presença, servos de Deus, que também como nós participam dos nossos programas. Nós estamos aqui novamente com o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor. Vamos continuar logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós estamos falando sobre maravilhas, né? Até falamos um pouco sobre ciência e fé, né, Alexandre? Entramos lá na matéria dos nossos queridos irmãos, que, claro, sabem muito mais do que nós, os irmãos lá do trabalho de ciência e fé, Tiago, o Alex, toda aquela turma toda, que é muito boa. Mas a gente também, curiosamente, a gente dá às vezes um pitacozinho, né? E nós vamos falar hoje, dentro de maravilhas, ainda no Velho Testamento, Alexandre, vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante. O dia de Josué. Está com você, Alexandre? Vamos lá. Aquilo que intriga o homem é o tempo. O tempo que a gente vê na palavra, né, que é aquilo que nos destrói e que acaba conosco, é o tempo. É. Ele vai... Eu até brinco às vezes, né? Antigamente o pessoal sujeito é velho, depois não, é idoso, aí foi melhorando, não, é... Melhor idade, agora é melhor, agora é juventude acumulada. Então, quer dizer, você vai minimizando o efeito, minimizando os termos, mas o efeito ninguém consegue mexer. Mas Deus consegue mexer com aquilo que o homem não mexe, que é o tempo. Ou seja, nós já dissemos que tempo para Deus não existe, não tem qualquer relevância para Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não tem princípio nem fim de dias, é aquela coisa que... Para ele, então, se não tem princípio nem fim, então o tempo não tem relevância. Para nós tem, porque nós... Agora, nós vamos seguir aquilo que nós falamos. Todo dom espiritual ele tem uma finalidade daquilo que é o fim proveitoso, aquilo que nos traz a interpretação profética do propósito daquilo. E o dia de Josué, nós vemos alguns ensinamentos importantes. Primeiro, era uma guerra de duas coisas. Era uma guerra de conquista, que era a conquista da terra, que era a herança de Israel. Entrada na Canaã, né? Foi o tempo que Israel, por exemplo, Abraão estava, quando Jacó migra para o Egito, 430 anos no Egito, quer dizer, essa terra foi ocupada por outros. Mas essa terra pertence, por herança dada por Deus, a eles. Agora, quando eles entram ali em Canaã, que é o lugar da promessa, ocupada por outros povos, e ele estava ali em socorro de Gibeão, uma cidade forte, diz que a cidade forte, os seus moradores, homens valentes, homens de guerra, e Gibeão é uma das maiores cidades. Então, quando essa cidade foi cercada ali pelos inimigos de Israel, inimigos, e eles pediram socorro... Os reis, os amorreus... Foi justamente, eles foram... E até o rei de Jerusalém também. Todos estavam ali. Aí o que acontece? Quando eles foram a essa batalha, eles pediu socorro a Josué. Josué foi com o exército, com duas sanidades, além de socorrer Gibeão, também conquistar os termos ali de Canaã. Mas uma coisa é natural, o que acontece? Eles estavam em uma terra estranha, por mais que eles observassem a terra, os moradores da terra conhecem os acidentes geográficos, sabem onde é que tem onde esconder, onde tudo. Aí o que acontece? A batalha se deu e Israel precisava de quê? Precisava de luz para localizar os inimigos. E os inimigos, não, daqui a pouco vai estar de noite, está resolvido o nosso problema e nós vamos ver. Josué, pensando nisso, bem, o que eu preciso? Muita coisa não, eu preciso que o sol... Que a luz continue, continue, né? Até a batalha acabar.
E a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor. O Senhor deteve o sol. Qual é que é a expressão deteve o sol? Não, mas quem gira, né, o sol é a terra. É a irrelevância poética. Mas assim, então aí a terra, naquele momento ali, quase um dia inteiro, o sol não se pôs. Enquanto ele não teve vitória sobre os seus inimigos. Agora, veja só, Alexandre, aí a ciência não consegue contrapor. Há um estudo antigo na Universidade de Cambridge e também numa Universidade de Israel, citando alguma coisa sobre o dia de Josué, faz a menção a uma data, mais ou menos, 1.200 anos antes de Cristo. Mas eles tentam colocar o fenômeno como um eclipse. E não tem nada a ver de eclipse, tá? Porque o que aconteceu foi o seguinte, a oração de Josué estava certa. Os irmãos às vezes veem e tal, porque a ciência, porque o sol não parou, porque o sol tal não pode parar, porque ele está lá no seu local. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que Josué orou para que o sol parasse. Essa foi a oração de Josué. Agora, como Deus fez isso, é que é outra coisa. O que Deus fez? Para que a luz do sol continuasse brilhando sobre a terra, Deus deu uma ordem à terra. A terra parou. Não foi o sol que parou. Porque a terra ela gira em volta de si mesmo, 24 horas, um dia. No eixo dela. Do eixo dela e em volta do Sol, um ano, 365 dias. Então é o seguinte, se ela parou aqui, parou de girar naquela região, porque tinha outra região que estava escuro, a Terra era redonda, o problema era naquele local ali, naquela região ali é que o Sol, entendeu? Não tinha que parar. Outra parte da Terra estava escuro, continuava escuro. Mas naquela região ali não pôde. Então o que Deus fez? Deus fez a Terra parar. Quando a Terra parou, a Lua também parou. Porque a Lua gira em torno da Terra. Então parou aqui, parou ali. Então a luz do Sol continuou brilhando sobre aquela região ali. Né? Aquela região ali. Por quê? Porque o povo precisava ver o inimigo para poder derrotar. Porque, como você falou, um povo veio do deserto. Israel tinha vindo da experiência do deserto. Estava conquistando a Canaã, tinha tido uma vitória maravilhosa em cima de Jericó, mas uma decepção em cima de Ai. Eles perderam a batalha em cima de Ai. Foi uma tristeza para eles. Vencer a pior cidade, que foi Jericó, chega em Ai, eles tomam aquela derrota, e agora, como é que vai para lá? Veja, aí, o Alexandre, o segredo, e isso eu quero conversar com você, qual o objetivo de Deus ali, naquele povo? Porque, veja, diz o trecho que Deus matou mais com pedra e saraiva do que com o próprio exército de Israel. Então, quer dizer, Deus estava agindo fora de Israel, com os meios dele, entendeu? Mas mesmo assim Israel queria a luz. Aí tem nessa maravilha, Alexandre, uma colocação profética maravilhosa para nós, igreja. Primeiro, ver o seguinte, ele demonstrou primeiro assim, quando Israel entra na terra, aí viu o pavor dos povos pelas maravilhas que Deus operava. Que Deus havia feito, exatamente. Viu o pavor dos povos. Agora que o sol parou, a maravilha apavorou mais ainda eles. Mas profeticamente para nós vemos o seguinte, lá vai no Evangelho de João, para aquilo que é, né? Porque a luz veio. A luz, então nós vemos qual a aplicação profética disso aí. Primeiro, nós temos a palavra de Deus que nunca houve um dia semelhante àquele. Ouvindo Deus a oração de um homem. Fala o quê? É o encontro o quê? No momento que é banida as trevas do coração do homem. Que a Bíblia diz o seguinte, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não venham para a luz para que as suas obras não sejam manifestas.
Ou seja, profeticamente, estava ensinando o seguinte: Deus é luz. E a vitória do povo dele se alcança na revelação. Isso. Ou seja, nós temos... Deus revela tudo, está tudo escuro, eu não vejo nada, não. Veja só, Alexandre, ele está batalhando por nós. Por nós. Entendeu? Porque as pedras e as saraivas estavam em cima do povo. Mas Deus... Quer dizer, há uma ação invisível de Deus na nossa vida e nas nossas lutas, independente das nossas lutas visíveis. Elas estão sendo travadas. Estão travadas. Mas a maravilha, Deus está operando. Está operando sem você perceber. Isso é extraordinário, porque nós vimos, o povo de Deus é sempre assim. A palavra sempre é baseada na luz. Então o povo de Deus vive em luz. Então é luz e trevas. E todo aquilo que é luz para nós, e nós amamos a luz. Nós amamos porque a luz foi a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Por isso que quando nós falamos daquilo que é profético, daquilo que é além da letra, que vem na revelação. E nós vivemos disso. Aí quando eu falo o seguinte: e o sol não se pôs até que o Senhor deu vitória sobre os seus inimigos. É o que está na igreja. A igreja tem a luz do Espírito Santo guiando, orientando. Só vai cessar a luz o dia que nós tivermos. Exatamente. Agora só, Alexandre, trazendo isso, quer dizer, né, falando essa linguagem do Velho Testamento para a igreja, nós estamos numa batalha, né? Aí você tem... Porque Jesus não nos deixou enganados. Vocês vão ter lutas. Há momentos de aflições, né? Então, tem bom ânimo. Então, o que acontece? Você está numa luta. O seu inimigo conhece o campo de batalha. Mais do que você. O inimigo conhece o mundo. O inimigo está aqui há quanto tempo? Você está... 60 e poucos anos, né? Eu estou há 70. Então, veja só, o mundo conhece, o adversário conhece o mundo muito bem. Ele está no terreno dele. Está no terreno dele, ele conhece o homem, ele sabe as tendências do homem, ele convive com o homem esse tempo todo. É um lugar de trevas. Você não sabe, entendeu? Então, quer dizer, você está enfrentando as suas batalhas, é com o seu filho, é com a família, é com o local de trabalho, é o mundo onde você está sem fazer parte dele. A única forma de você vencer esse inimigo com as suas lutas, porque, repetindo, há uma operação invisível que o senhor está fazendo, saraiva, pedra e tal, destruindo a parte mais importante da ação do adversário. Mas aquela parte que é sua, que o Senhor te deixa para a sua batalha, para a sua prova, para a sua luta, você trabalha com a revelação. A luz não pode deixar de brilhar. Se ela deixar de brilhar, você entra no campo do adversário. Não houve dia semelhante a esse. Quando fala um dia semelhante a esse, é no momento que a luz se revela a nós para sempre. Porque quando Josué orou, né, para que o sol se detivesse, e sol em Gibeão e em Ajalon, que é aquela região da batalha ali, não houve dia semelhante a isso. Para nós, não existe dia melhor o dia que a luz ela se revela. E as distâncias, o Alexandre, por exemplo, quando Gibeão, o rei de Gibeão, pede ajuda de Josué está em Gilgal. O início ali de Canaã, né? Passa as suas batalhas, está em Gilgal. A distância, mas segundo alguns, a distância hoje seria curta, mas para eles 40, 50 quilômetros, essa distância é mais ou menos. Era a jornada de um dia. Quer dizer, eles já deveriam estar bem avançados na viagem, né? Agora, quando chega no cair da tarde, que os inimigos não deixam, eles vão entrar no nosso campo, poxa, vai entrar dentro da nossa linha de atuação. Ali Josué entendeu, digo, olha, sem luz nós vamos perder. E é aquilo que o Senhor nos ensina doutrinariamente, naquilo que é a palavra dele. A palavra é aquilo que nós sempre falamos, você tem repetido várias vezes, né? Que é que vai além da letra. E além da letra, só pela revelação, só pela luz.
Você não alcança além da letra pelo raciocínio. Não, é que eu fiz, você tem os elementos de exegese, homilética, não sei o que, aquela coisa toda, serve para assessorar de conhecimento para aquilo que é a ação da luz do Espírito Santo. Porque se você estiver só na análise literal, você não vai alcançar nada. Então a maravilha é justamente isso. A maravilha é Deus se revelar a nós. A maravilha é o quê? É o dia de Josué, é o dia que o sol não se põe. Enquanto a vitória não for dada. Jesus, né, só para os irmãos, Jesus é o sol da justiça. Então a luz aí é a revelação. Então o que nós estamos falando? Enquanto a revelação estiver na sua vida, é interessante que o texto, se não me engano, diz que o sol, eu acho que é o texto está lá em Josué, diz que o sol parou no meio do céu. Ele fala que o sol, o texto que o sol não se deteve quase um dia inteiro. Mas o texto assim, se não me engano, o sol parou. Quando no meio do céu, é o sol do meio-dia, mais ou menos, meio do céu. Apesar de talvez fosse tarde, mas Deus, o texto diz que quando o sol para no meio do céu, Ver, ó, no texto aqui, ele fala o seguinte, ó. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel. E diz o seguinte, o sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E diz o seguinte, ó, e não houve dia, o sol não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem depois dele, ouvindo assim Deus a voz de um homem. Interessante. Não houve aquele o sol parou no meio do céu? Não fala que ele parou no meio do sol. Ele parou, ele ficou quase o dia inteiro. Não, te dizendo, não retira isso. No dia em que o Senhor Deus amorreu, e o sol se deteve a lua até que seus inimigos. E o sol, pois, se deteve no meio do céu, está aqui. No meio do céu. No meio do céu é como se fosse meio-dia. O meio-dia, Alexandre, há uma profecia de Isaías muito interessante, diz assim, põe a tua vida como o sol ao meio-dia. É uma profecia de Isaías que diz isso. O sol ao meio-dia, ele é totalmente vertical, a sombra está debaixo do seu pé. Você está todo iluminado. A luz espalha para todo lado. Ela espalha então, e volta. Veja, olha que coisa maravilhosa esse dia de Josué. A nossa batalha, quando o sol brilha em toda a nossa vida, em tudo em volta de nós somos vencedores. Porque o Senhor está se revelando. Aí o sol da justiça é a revelação do Senhor. É a única chance que nós temos de vencer as nossas batalhas. É só na revelação, que aí você vence, como você vence as más obras. Vence as más obras. E aquilo que o homem quer escondê-las, ou seja, praticá-las, mas escondidos. Mas na revelação, tudo se torna claro. Tu não fica nada escondido, não aos olhos de Deus, e nem aquilo que se pratica debaixo do sol fica sem conhecimento, ou seja, está exposto ao que? A maldade do homem e a misericórdia e a operação do poder de Deus, que é na revelação. Amém. Coisa maravilhosa, né? Então nós estamos vendo, irmãos, a aplicação dos dons espirituais mencionados na igreja e a origem deles que estão lá no Velho Testamento. Nós estamos falando sobre tudo aquilo que Deus fez para nós, né? E que serviu de ensino para nós como igreja, e nós vivemos essa experiência. Alexandre falou muito bem sobre a razão, e hoje o grande problema que nós, pregadores da palavra, o cuidado que nós temos que ter para que a nossa palavra não seja simplesmente uma palavra de sabedoria humana ou de aquilo que as pessoas falam sobre as exegeses e tudo mais, mas nós precisamos
de que haja uma operação do Espírito Santo para que a palavra... houve uma colocação muito boa do Marcelo na EBD, muito interessante, foi uma coisa muito profunda, quando ele diz, o trigo, se você deixar o trigo puro ali, o vento vai bater e carregar tudo, o vento vem... Leva, quando você joga, quando você mistura com azeite, forma o bolo, aí o trigo já está compactado e forma o bolo. A palavra, o trigo é a palavra, né? A palavra sem o Espírito, o vento leva. Perde tudo. Perde tudo. Não se alimenta. É muito boa essa colocação. Agora, Alexandre, nós estamos terminando esse programa e nós vamos entrar no mês de fevereiro. Nós estamos terminando mês de janeiro, agora mês de fevereiro. Nós vamos entrar, então, no sexto dom. E aí nós temos muita coisa para falar que é profecia. As profecias do Velho Testamento, nós vamos ter que parar, entendeu? Por que Paulo fala nas profecias no Velho Testamento, a profecia edifica, exorta, consola? Nós vamos ver tudo isso, Alexandre. Você já vai se preparando aí que em fevereiro nós vamos entrar no Velho Testamento nas profecias. Não vou falar sobre Daniel, porque eu tenho muita dificuldade. Se você falar alguma coisa de Daniel, não, só se chamar o pastor Antônio Carlos de Oliveira aqui para falar sobre Daniel. Ele gosta muito. Vamos poupar Daniel. Vamos poupar Daniel. O Antônio Carlos gosta muito do livro de Daniel e é muito interessante. Mas tem muita coisa, Ezequiel, sobre os profetas do Velho Testamento. Falaram de Isaías, né? Como Isaías falou de Jesus, da igreja. O próprio Joel, né? Quer dizer, a pregação do Pentecostes foi baseada no profeta Joel. Nós vamos ver isso tudo no nosso próximo programa. Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa. Nós vamos voltar com o nosso próximo programa agora falando sobre profecia no Velho Testamento. A paz do Senhor.